Olá pessoal, tudo bem? Sou Ramiro Machado e hoje a gente está estreando o nosso primeiro episódio do Talk Shaba, um podcast preparado com muito carinho para trazer para você o que o Espírito Santo tem de melhor, né? Então a gente vai ter a oportunidade de trazer pessoas super especiais aqui para conversar, bater um papo e mostrar histórias e coisas que essas pessoas fazem de diferente e mostrar o quanto elas são importantes aqui no nosso estado. Para você não perder nada, já se inscreve aí no nosso canal e também ativa o sininho para você acompanhar todos os conteúdos. E também segue a gente nas mídias sociais, @talkshaba, no Instagram e no Facebook. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar exatamente como fazer um podcast. Para você aí, empresário, influenciador que quer fazer um podcast na sua empresa, você que quer fazer um podcast, trazer um conteúdo diferenciado aí na sua mídia social, essa é a oportunidade, porque aqui a gente vai dar várias dicas, várias orientações e mostrar também que tipo de estrutura você pode aproveitar para gravar o seu conteúdo. E para bater esse papo super especial, ninguém melhor do que a nossa própria equipe do Talk Shaba para conversar com a gente aqui hoje nesse estúdio que é o da Rocket Filmes, Rocket Produções, que fica aqui em Vitória. E eu convido aqui o meu amigo Alexandre Bisnotto, que é o nosso filmmaker. Salve, pessoal! E também o Alex Cunha, que é o nosso audiomaker, nosso técnico de áudio. Beleza, galera? Sejam bem-vindos. E para compor essa equipe maravilhosa aqui, para levar o melhor conteúdo para vocês, a gente tem pessoas aqui especiais com muita experiência. Por exemplo, o Alex Cunha, que é o nosso técnico de áudio, ele era DJ. Ele tem, assim, muita história para contar. E é um cara que já fazia live mesmo antes da pandemia, né? Exatamente pela experiência dele na parte musical, aí, em eventos. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa trajetória aí, até chegar hoje a estar participando aqui e produzindo um podcast. Eu não vou falar o ano, não, porque senão eu condeno a minha idade, né? Mas já tem algum tempo, né? E no início do ano 2000, a gente precisava divulgar as músicas que a gente tocava na festa para alguém, né? Alguém ouvir. E através de internet a gente conseguia isso. Tudo começou com uma webcam simples, né? E um áudio onde você tinha que captar e streamar isso. A plataforma sempre foi a YouTube. Sempre. Mas o YouTube ele foi renovando, ele foi, né, tudo foi se passando, foi tendo melhorias, né? Então, essa experiência de trabalhar hoje com áudio e vídeo e levar esse conteúdo para dentro da sua casa, começou no ano de 2004, 2005, através de rádios, né? Só que as rádios, elas precisavam levar esse conteúdo para alguém. E surgiu essa junção de áudio e vídeo. Então, por uma brincadeira, né, sem compromisso, digamos assim, de parte financeira, né, eu já fazia parte desse grupo, né, de transmissão, de streaming. A gente precisava transmitir aquilo que a gente tocava nos trabalhos de DJ. E foi ali que, através de uma webcam e através de algumas rádios online, né, nós conseguimos abrir um programa ao vivo. Eu fui convidado por um grupo do Rio de Janeiro, de DJs, que tinha uma grade durante a semana, e eu tinha um dia lá, dentro dessa janela, numa terça-feira, de 6 às 7 ou de 22 às 23, sempre era uma hora, para mostrar o que eu tocava. Então, nós criamos um nome, né, de programa, e isso em 2004 para 2005. Então, já tem um certo tempo que a gente já vem fazendo todos esses testes, né? Então, isso foi muito, muito, muito legal. Foi uma escola. Então o Alex ele trouxe toda essa bagagem como DJ, participando de eventos, experiência no audiovisual, para a internet, que começou a fazer as transmissões, as lives, né, para os eventos corporativos também. Isso. Então essa questão de ter o tato ali, né, com áudio, equalização,
e hoje está podendo produzir esse formato do podcast para levar a melhor qualidade de áudio com toda essa experiência que ele adquiriu, né? Isso aí. E também, fazendo uma ponte aqui para o nosso amigo Alexandre Bisonotto, como é que foi essa história aí do videomaker, fotógrafo, cinegrafista? Como é que você entrou nessa jogada aí e hoje está como esse cara aí que está produzindo vídeo aí? Então, eu não vou falar datas, não, para não dar problema para mim. Né? Tudo O garotinho Alex é novo. novinho, ele consegue falar essas datas. Eu não consigo falar essas datas, não. Mas o meu background é de... Meu background... Bonito Você pegou background. o BG, Ficou o bonito, BG é foi legal, bonito, o né? BG. Mas ele vem de TI, né? Na verdade, eu trabalho desde criança com informática, com tecnologia. E um pouco mais antigo do que o Windows e essas coisas aí. E Na aí o época que que o acontece? computador ocupava uma sala inteira, né? É, um andar inteiro. E aí o que acontece? Eu sempre fui de TI, mas assim, eu tenho uma... Eu estava pensando nisso algum tempo atrás. O que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de solucionar problema. Eu gosto de resolver problema, né? E a TI, né, a área de informática, é, por natureza, uma resolvedora de problemas, né? Então, eu caí nessa e foi muito bom por muito tempo. E eu tinha uma expectativa de me aposentar ser fotógrafo. Apesar de eu estar na área da tecnologia, minha família, ela teve muito envolvida com as artes, né? O teatro, o cinema, a música, né? E apesar de eu não ter participado de quase nada disso, porque eu era muito criança. Mas sempre ali em volta, né? E eu, naturalmente, como criança, eu via isso e eu queria participar disso de alguma forma, né? E eu tinha esse desejo de um dia ser fotógrafo. Né? E eu queria trabalhar com cinema, trabalhar com a arte do audiovisual, na verdade, né? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: eu fui para uma área absurdamente diferente. Eu fui para a escalada. Né? E na escalada, juntando os amigos, a gente fez um filme. Fez um filme lá. Falei, não, vamos fazer um filme aqui, tá? Vamos gravar aqui. Pegamos o celular, uma câmera de um, o áudio de outro. E saiu um filme que ganhou um prêmio, né? De escalada, né? De filme de escalada. E eu vi o meu filme numa tela de cinema, no Rio de Janeiro. Eu Que falei, legal. ué. Bacana, que Né? bacana. O filme é extremamente simples, né? Mas eu fiquei alterado, né? Eu falei, eu vou comprar uma câmera de verdade, eu vou fazer esse negócio. Quando chegou a câmera, eu falei assim, chegou a câmera na minha mão, eu falei, é muita responsabilidade. Eu não sei muita coisa sobre nada, né? Então eu vou ter que aprender a fotografia, enquadramento, luz, né? Isso vem da fotografia, né? Então eu fui para fotografia, eu fiquei muito tempo na fotografia e aí eu passei por várias coisas, né? Fotografando vários tipos de evento, moda, casamento, tudo que pintava eu estava atrás, eu estava querendo resolver aqueles problemas lá, né? Sempre tentando trazer o que eu podia trazer de melhor para aquilo. Do audiovisual eu voltei 2 anos antes da pandemia, né? E eu comecei a fazer, mas eu ainda estava muito na fotografia. Quando bateu a pandemia, não tinha fotografia mais. Não tinha mais evento para fotografar, não tinha mais desfile, não tinha mais moda, não tinha mais nada para fotografar. Nesse meio do caminho eu conheci o Ramiro, eu conheci o Alex. E aí a gente começou a trabalhar junto para fazer essas. A gente conheceu no Congo No Então, Congo. aí que entra o Isso vai- Ramiro, e que aí que entra entra o Ramiro na jogada. a Exatamente. casaca Porque aí, por do exemplo, no meu Ramiro. caso, eu sou formado em publicidade, em propaganda, sou da área do marketing aí. Minha família toda envolvida com as bandas de Congo, né, que é uma manifestação cultural folclórica aqui super tradicional aqui no Espírito Santo. Muita gente já sabe. E aí me formei publicitário, abri a minha agência de publicidade junto com minha irmã, jornalista, e comecei também a trabalhar nos projetos do Congo, ajudando a divulgar o Congo. E aí, quando surgiu a pandemia, o que aconteceu? Todos os eventos presenciais foram cancelados e a gente precisou criar também os eventos
no formato audiovisual, né? As lives, as transmissões. E aí foi que juntou essa turma aqui que está produzindo esse podcast para vocês hoje, né? A gente juntou o áudio do Alex, o vídeo do Bizinoto e a publicidade do Ramiro. Tem a oportunidade de criar todo esse conteúdo aqui pra gente. E apresentando, né, o nosso apresentador, né, para você conhecer um pouquinho também da história dele, eu gostaria de homenageá-lo com essa casaca, esse instrumento aqui que tem história popular. E ele vai contar um pouquinho de como que veio, como surgiu, né, a casaca na vida do Ramiro. Obrigado, cara. Muito lisonjeado aí com sua homenagem. Aqui é um instrumento típico, né, do Espírito Santo, típico das bandas de Congo do Espírito Santo, casaca. Que o Congo é isso, é a mistura do negro com o índio. E aí eles fabricavam a casaca com o pescoço. É o único instrumento reco-reco que tem o pescoço e a cabeça esculpida, é a casaca no Espírito Santo. Então eles fabricavam assim, que simulava os negros, né, descontando toda a raiva deles, a raiva que eles tinham nos senhores, né, que castigavam eles ali. Então ela tem todo esse simbolismo, né, desde a época da escravidão. Mas muito obrigado aí. Bom, devidamente apresentados, né, sem mais delongas. E aí, pessoal? Bom, estamos aqui no nosso estúdio da Rocket, né, para conversar sobre esse assunto aí que está em alta, que é o podcast. E muita gente fala podcast, né, porque ele começou lá com áudio, mas hoje ele já ganhou as telas aí, já está no YouTube, já estão fazendo através de vídeo, né? E aí o nome é videocast, mas como se popularizou o podcast, as pessoas continuam usando o podcast porque todo mundo já sabe sobre o que se trata, né? É, só uma curiosidade, né? O podcast é um programa de rádio, né? Que, numa jogada de marketing, né? A Apple, lá nos anos 90, no final dos anos 90, criando o iPod, né? Eles começaram a fazer programas que poderiam ser distribuídos através do iPod, né? Então, era uma distribuição, né? Um broadcast, que é uma distribuição de áudio, né? Via iPod. Então, ficou podcast. E aí, em meados dos anos 2018, mais ou menos, 2019, as pessoas começaram a ver que a programação ela tinha muito mais apego quando ela era visual, né? Então ela tinha esse tom assim. Vamos mostrar para o pessoal como é que a gente está gravando isso? E aí as rádios começaram com isso, falando, não, vamos colocar uma câmera aqui e vamos mostrar a nossa estrutura. Muita gente ouviu o locutor, só conhecia ele pela voz, Só mas pela queria voz. ver a cara do sujeito, né? E aí começou a trazer a parte de vídeo, né? Pela internet, em sites específicos e tudo mais. E uma coisa foi levando a outra. Normalmente os podcasts têm um conteúdo mais longo, né? Ele tem 1 hora, meia hora, 1 hora de programação, tem alguns que são até mais. Então ele tem esse poder de segurar as pessoas como se fosse num bate-papo. Mas o grande desafio, que foi até um desafio para a gente criar o nosso podcast, que é o Talk Shaba, é primeiro a gente escolher um tema, né? A gente tem que escolher um tema e depois um nome para esse podcast. Não é, Alex? E aí, como é que foi esse processo aqui para a gente chegar até esse nome? A gente tem o nosso grupo lá do WhatsApp, né? Para fazer uma chuva de ideias lá que a gente chama de brainstorm, né? Fala aí pra gente como é que foi esse processo até a gente chegar nesse nome aí. O nome Talk Shaba hoje, ele já tá na cabeça da galera, né? Ele já tá assim, já sendo visualizado de forma positiva, né? Porque lembra muito o capixaba, né? Então, assim, quando o Ramiro apresentou pra gente os nomes, tinha uma lista de mais de 20. E por tema, mais de 20. E vamos pensar nisso, mais de 20. Então foi muito difícil. Tinha muito. E como já é um formato que tá bem popular, né? Aham. Quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu que tinha tanto podcast já no mercado, inclusive aqui no Espírito Santo, que a gente nem conhecia. E aí a gente pesquisando os nomes ali, todo nome que a gente pesquisava já existia, né? Então você joga no Google ali, o nome que veio na sua cabeça e já existia, ou aqui ou em qualquer outro lugar do mundo
Então foi um desafio muito grande É. para a gente chegar até esse nome. E aí, escolher o nome também está muito ligado ao tema, né? Então, qual era o nosso tema? O tema era falar sobre o Espírito Santo e falar com pessoas que estão no Espírito Santo, sobre o que elas estão fazendo aqui, Uhum. né? Então, a gente não podia escolher um nome muito específico que fechasse o tema do podcast. Então, é até uma dica aí para quem está buscando, né, um nome ou vai montar o seu podcast, que o nome ele transmite o que o podcast vai falar, o conteúdo do podcast. E às vezes também é muito importante você escolher o tema de acordo com a plateia, né? De acordo com a sua audiência, né? Porque senão pode acontecer ou você ter muito pouca visualização, muito pouco audiência, né? No final das contas, porque assim, a gente transfere o termo de visualização para a audiência, né? Sim. Quando eu faço alguma coisa, eu quero que as pessoas, para quem eu faço, vejam. Pois é, então, e falando sobre esse desafio que é escolher o nome, né? A gente conseguiu, depois desse um mês aí discutindo, trazendo ideias, chegar até o resultado do Talk Shaba, né? O Talk Shaba, que é a junção do talk, que é do inglês, né? Falar, junto com o capixaba, que é o nosso estado aqui. E aí a gente chegou nesse nome. Então, a gente criou a marca, e aí é legal você ter um trabalho de design, né? Muito bacana, para trazer credibilidade, fazer um trabalho visual bem legal, para ficar um podcast bem organizado visualmente, né? Então a gente utilizou as cores do Espírito Santo, você pode ver na marca aí, tem um rosa e o azul da bandeira, e a junção do nome dentro de um balãozinho de fala, que é exatamente trazer o que é o conteúdo do podcast, que é bate-papo, né? Essa conversa descontraída que a gente está fazendo aqui. E Alex também, Alex Cunha, eu sei que é um cara que adora a parte de criação, a parte visual. E Alex, o que você achou da marca? Sem comentários, adorei, adorei. Tinham 3 para escolher. Eu bati o olho nessa e foi aprovada. Então, assim, a gente tem uma sensibilidade muito boa para a marca, né? A gente gosta muito, né? Eu já fiz várias situações de desenho, né? Mas eu nunca fui profissional. Profissional é o nosso amigo aqui. Foca nele, foca nele, foca nele. Isso aí, E aí, esse cara aí. a Volta pessoa lá, que foca. vier gravar aqui no nosso estúdio, no Rocket, né? Também tem todo o suporte também de design para já entregar o podcast completo com toda a identidade visual, a marca, todas as telas, os slideshows dos patrocinadores também, que é super importante. Né, Bisnoto, você que faz a parte de edição, isso é bem importante, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que é colocar um celular na frente, falar e vai sair um produto lá na frente, né? E pode até sair. A questão toda é o quão profissional que você quer se apresentar, né? Então, tem todo um trabalho por trás, né, em paralelo com a produção, né? O trabalho de produção que vai contribuir para elevar o seu podcast, né? E outra coisa muito importante também, que é bom a gente ressaltar aqui, é o formato, né, de podcast que você quer trazer. Hoje existe vários tipos de podcast que você pode Exatamente. trabalhar. Relacionado ao tema também. Pode ser um podcast jornalístico, que você vai trazer apenas notícias, então ele tem uma pegada mais séria, né? Uhum. Podcast de humor, que aí já é uma coisa mais descontraída. Tem bate-papo, também é uma coisa descontraída, você não fica muito preso a um roteiro ali. Tem entrevista, que aí já é um roteiro que você segue algumas perguntas. Tem vários formatos que existem que podem trazer conteúdos diferenciados, né? Exatamente. E isso aí, hoje, está muito mais aberto, né, o desenho, né? Nós fizemos questão de mostrar aqui primeiro o modelo, entre aspas, tradicional, né, que é uma mesa com uma apresentação, com os microfones nesse formato mais quadrado, né? Mas você já vê, e a gente tem condições de montar, né, cenários diferentes, né? Normalmente o estúdio ele está preparado para isso. Para você montar, por exemplo, poltronas em vez de mesa e cadeira, né? Muita gente não gosta, prefere aqui, que é um pouco mais formal, no formato de uma reunião ou uma mesa de bate-papo. Então você E tem que trazer essas referências, sim. sobre o formato também, por exemplo, muita gente está em casa aí nos assistindo, ele está perguntando assim: será que eu também posso fazer um podcast?
Então, assim, vocês que já têm experiência no mercado, quem são as pessoas que podem fazer um podcast? Qual é o tipo de pessoa? Todo mundo? Cara, eu acho que Pode todo mundo ser. pode ser. Eu acho que todo mundo pode ser. O mercado tem para todo mundo, né? É importante você entender o seu mercado. Você vê que, às vezes, pessoas fazem, não um podcast, assim, mas fazem um conteúdo muito básico, muito simples, mas o conteúdo é importante, o conteúdo é relevante. Então, a palavra relevância é muito importante na hora que você for escolher o seu conteúdo. Não adianta eu só querer fazer alguma coisa. É relevante? Né? Na nossa escolha de fazer um podcast para o mercado, né? Para o povo capixaba, né? Os assuntos que a gente vai trazer é relevante para esse público? Você citou um ponto muito importante que é o público, né? A pessoa vai criar o podcast, ela tem que ter um público bem definido também e trazer esses assuntos relevantes para esse público que vai engajar e vai assistir o podcast, né? Exatamente. E muitas vezes a gente, eu que já acompanho o podcast desde que ele nasceu praticamente, o podcast, né? Antes de áudio, você vê que sim, demora anos às vezes para engajar, para pegar, né? Para você como produtor de conteúdo achar o seu caminho, né? E para as pessoas acharem também, né? Então assim, eu vou criar um podcast hoje, amanhã eu vou ter 10.000 visualizações ou mais. Pode até ser, né? Você tem conteúdo, tem relevância, né? Você tem uma boa produção que vai te colocar, né, hoje, para fazer a divulgação disso daí nas redes. Então, ok. Mas assim, é difícil, não é simples, né? E aí você sintetizou bem aí qual é o espírito do Talk Shaba, né? Que é a gente mostrar o Espírito Santo para as pessoas, trazer pessoas aqui capixabas que estão aqui no Espírito Santo fazendo coisas diferenciadas, seja e até ajudar também a divulgar o Espírito Santo dentro do Espírito Santo, que às vezes o cara está morando aqui, às vezes não conhece alguma das coisas, Isso é e para muito, fora muito também. comum. É muito comum você Como, ver. por exemplo, cantores, pessoal da culinária, entretenimento, empresários também que Artistas estão que são inovando. nacionais que moram aqui que a gente não sabe, né? Isso. Artistas, não só da televisão, mas da música, das artes, né? Pessoas Empresário que tem produtos que são daqui do Espírito Santo, que às vezes a pessoa compra e não sabe que é daqui do Espírito Santo. e às vezes importa. Exatamente. Importa de outros estados, né? Eu trouxe esse produto aqui, nossa, mas é fabricado aqui na Serra. Isso mesmo. A gravação em si, ela é uma parte do processo, né? Mas a pré-produção é uma coisa muito importante que está ligada ao conteúdo, que é a construção do roteiro, né? Como você vai construir esse roteiro? Você mesmo vai sentar e vai escrever? É um assunto que você domina, o conteúdo que você está se propondo a fazer? Ou você vai contratar uma jornalista, um produtor de conteúdo, um editor de conteúdo, para junto com você criar esse roteiro do podcast? Achar os pontos relevantes, voltando sempre na relevância, que é um ponto extremamente importante e as pessoas esquecem. Eu vou produzir um conteúdo, eu vou saber, mesmo que eu conheça o assunto, às vezes eu não consigo tirar de uma pergunta ou de um bate-papo que é relevante. Então, é muito comum você ver, às vezes, pessoas que você respeita como profissional, mas num bate-papo, ele não conseguiu produzir nada de interessante. E tem Né? uma coisa que você até citou aqui nos bastidores sobre as perguntas ficarem repetitivas. E às vezes o cara cria os episódios, não muda o roteiro e acaba fazendo sempre a mesma pergunta para todo tipo de convidado que vem. Isso aí tem que ser personalizado, né? As coisas têm que ser pensadas. E isso faz parte da pré-produção, né? Todo projeto ele tem uma pré-produção, né? Tem a produção em si, que é a captação, a gravação, e a pós-produção, né? E isso é muito importante, né? Muitas vezes, o que eu queria pontuar aqui, né? A diferença de uma programação que vai ao vivo para uma programação que é gravada e é postada a posteriori, né? Uma gravação que vai ao vivo, ela tem uma pré-produção muito forte, né? Tudo tem que estar preparado.
né? Uma live, tudo tem que estar preparado. O Alex aqui, a gente participa, né? A gente promove as lives, né? Produz as lives aí para clientes. E às vezes o cliente chega de última hora com as coisas, né? E assim, a última hora é para preparar, para colocar tudo funcionando. Não é para colocar coisa nova, né? Então, eu tenho que tem que ser conectado às câmeras, testar as cores das câmeras, o áudio tem que estar perfeito, os microfones têm que estar perfeitos, né? E o que acontece muitas vezes, enquanto você está preparando aquilo na última hora para entrar ao vivo, né? Tem cliente ou palestrantes ou pessoas que participam do evento trazendo coisa nova. E Qual que é o você risco? falou do checklist aí. Alex Cunha é o cara da organização. É o cara da É organização. o cara que tá com a prancheta na mão, com toda a lista ali do que tem que checar. Exatamente. Fala aí, qual é o seu processo de checagem? Porque como ele citou aí, a live, ela tem que estar muito bem pré-produzida para quando chegar na hora de acontecer, assim, problema acontece. Não, Só sempre. que você faz a pré-produção para minimizar isso aí. Exatamente. Aí eu queria que você falasse aí com aquele processo, você faz a prancheta, sempre tá tudo anotadinho, tudo checado para não dar nada errado, vai. A prancheta é fundamental, né? Porque é uma forma que você tem de organizar, né, a sua produção. Eu acho que tudo começa quando você anota. Se você tem uma memória fraca, você anota, tá? Um checklist de áudio é fundamental porque às vezes você, num podcast, você tem, o nosso exemplo de podcast, você tem um convidado que fala mais alto do que o outro, ou o outro fala mais baixo, ou o outro afasta, né? Então, os microfones, eles foram praticamente criados para que você tenha essa segurança. Então, um bom microfone, uma boa mesa, né, cabos, isso ajuda muito no processo. Mas a gente tem que ter um técnico. E um técnico organizado. Um técnico que, mesmo que ele seja um técnico iniciante, né, ele tenha o básico. O básico. E ele consiga identificar através do olhar, né, porque a mesa, ela mostra para você através de cores. E você, como técnico de áudio e especialista na área, eu sei que uma das coisas que você sempre fica de olho é a sincronia da fala do áudio com a boca da pessoa, do convidado ali que está falando. Vou falar uma coisa antes, que é importante saber o porquê de testar a sincronia, né? Ou por que sincronia, né? Quando a gente faz uma captura, eu capto o áudio num equipamento, eu capto o vídeo em outro equipamento. E o áudio, ele passa por um processo de limpeza e uma série de coisas, né? E o vídeo também, né? Depende dos cabos. Câmeras com cabos diferentes ou de conexões diferentes podem estar desincronizadas também. Então, tem todo um trabalho de sincronia aí. Então, esse é o motivo, né, de existir esse processo de testar a sincronia ou de ressincronizar todo o processo. Agora, pode falar, né? O Que especialista. é o especialista em achar eu buracos, posso ter um slogan, né, de toque ou de chato, mas isso é importante. Você já viu um podcast onde entra o áudio e a boca tá fechada? uma live, né? Ou a pessoa está falando e ela terminou e a outra começou a falar com a voz do primeiro, então já começa. Então, para você que tá participando, para você que está conhecendo a nossa marca, Talkshaba, a nossa preocupação é muito, muito grande nesse detalhe, que é um detalhe, mas que é fundamental. O sincronismo do áudio e vídeo, tá? Então, a parte técnica, ela vem acontecendo. Normal. Mas se você esquecer esse detalhe de fazer o sincronismo do áudio e vídeo, você até assiste a live, mas ela fica chata, né?
Ou ela fica engraçada, É. onde não precisava ser, né? Ou não É. podia ser, né? As pessoas começam a ficar... Tem alguma coisa estranha, né? É. Tá falando e o áudio tá chegando depois, ou tá chegando antes. Isso aí é muito importante que seja tratado, né? E E não tem um só, tratamento. e não Isso tem só que... isso, E é mas técnica. o volume também, né? Um som onde você não está muito baixo, ou se você tem um estouro, né? Você tem um estouro muito grande, né, de nível, né? Apesar que a plataforma ela acaba fazendo uma compressão, ou seja, ela meio que ela iguala naquele nível, né? Porque você vai assistir depois através de um celular, ou você vai assistir pelo um Smart TV, ou você vai assistir pelo um computador, né? Então, assim, a forma que você escuta tem variações de alto-falante, né? Às vezes você está num sistema em casa muito bem preparado e o som está rachando. Então, isso incomoda. O volume é uma coisa que a gente gosta de ouvir suave. Naquele momento da gargalhada onde você estoura o nível, né? Não Você tem jeito. não tem jeito, né? Mas mesmo assim você tem algumas técnicas ali para que você consiga fazer essa parte mais amena. Por exemplo, qualquer tipo de microfone serve para fazer um podcast? O tipo de microfone faz diferença na qualidade do áudio? Você citou aí o estourar o áudio, tem aquele efeito puff também, né? Quando você fala letras PB. P e B, né? Eu queria que você falasse sobre a importância de um material de qualidade, né? Hoje a tecnologia ela permite que você tenha microfones como esse. Então é importante que você faça um investimento, porque esse tipo de microfone é um microfone, né, considerado como um microfone próprio para podcast. Uma coisa que eu ouço muitos clientes, ó, parceiros, às vezes, falando, eu falo assim, eu posso comprar um microfone que custa 10 vezes menos do que esse? Ou eu posso comprar uma câmera que custa 10 vezes menos do que a sua? Vai sair um produto? Vai sair. Vai sair, né? O problema é até onde você consegue ir com aquilo. Ramiro perguntou, pode usar qualquer microfone? Você pode usar qualquer microfone, você com um pedestal, um microfone, mas tem microfones hoje que ele tem um botãozinho de liga e desliga. E muita gente tem isso em casa, esse microfone. É aquele famoso microfone do karaokê, que você acha que você vai cantar igual o Roberto Carlos, né? Mas não é, né? Não rola, né? Microfone que sempre fica É aquele guardado, né? microfone, né? Que quando você Aquele pega... cinza com cabo fininho. Isso, e Todo tem um mundo tem botão. um daquele em casa. E tem um Ligava botão. no DVD. Então tem um botão. Então o que acontece, citando um exemplo como o podcast? Se você tem um microfone desse, tá? E por um acaso o entrevistado ou entrevistador, ele vem no braço articulado e ele desliga esse microfone, o operador de áudio, se ele não estiver acompanhando, ele vai estar na câmera olhando e vai estar visualizando que a câmera está pegando. Então para ele está tudo legal. Outras pessoas estão falando. Estão falando, o tá micro modulando na mesa, modulando. então ele tá legal. E isso tá no ar. Só que sem querer ele desligou o microfone. Então olha o problema. E já se passaram mais de minutos e a live no ar, ninguém comunicou, e você não tem um feedback, e o técnico não está observando. E aí o que aconteceu? Por causa de um microfone. Então pode ser qualquer microfone? Pode, mas cuidado. E Tem tem outra que ter a coisa, monitoração. tem outra coisa também ligado ao áudio, que eu já vi assim vários podcasts, que é a quantidade de pessoas dentro do estúdio ali falando. A gente já até conversou sobre isso, né? Já. Que assim, existe uma quantidade ideal para ficar um áudio confortável, né? Como vocês podem ver aqui no estúdio, a gente tem 4 cadeiras, ou seja, são 4 posições. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância disso, qual é a quantidade ideal para ficar confortável. o É áudio. até uma questão psicológica e de uso comum. Imagina você numa roda de amigos onde tem 10 pessoas falando. Primeiro, você nunca vai conseguir manter o assunto, manter uma linha de assunto, né? Então, normalmente você está numa roda de amigos, você tem 3, 4 pessoas falando. Que você consegue, né? Essa equipe, esse grupo de pessoas, consegue manter esse assunto, né? Vivo por algum tempo, né? Muita gente vai dissipar, vai acabar mudando o rumo da conversa, né? É praticamente impossível. Você se distrai. Né? Se distrai, né?
É muita gente no ambiente. Quem está vendo, né, quem está assistindo, também vai se distrair, porque ele vai estar olhando um, vai estar olhando a pessoa. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O que você quer passar? Né? Eu estou entrevistando uma banda de 10 pessoas. Ok, eu tenho que colocar as 10 pessoas ali, porque eu quero mostrar essa banda. Ok, não tem problema. A pergunta é para cada um falando de cada vez. Agora, na maioria dos casos, eu estou fazendo um bate-papo com um pequeno grupo, né, de pessoas para levar aquele assunto à frente. Então, eu não preciso de 10 pessoas para falar sobre finanças ou para falar sobre um jogo que é... Eu pego os melhores, ou os melhores naquele momento, sobre aquele assunto, e eu trato aquilo ali, né? E eu acho que o cenário também é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante carinho, né? Por exemplo, aqui no Talk Shaba, a gente se preocupou em trazer a iluminação cênica combinando com as cores da marca, que é as cores da bandeira do Espírito Santo. Então a gente tem o rosa e o azul, que são as cores da bandeira, e tem outros elementos também que a gente pode utilizar no cenário para decorar e combinar com o conteúdo do podcast, né? Que você chama Isso. de props, né? Props são os pequenos adereços, né, que enfeitam o ambiente, né? Uma planta, ou os copos, né? Os pequenos adereços, né? O cenário é um pouco A gente até mais... fez a caneca aqui personalizada, ó, Ficou linda. com a Essa, marca do Talk essa Shaba. caneca ficou Nosso linda. amigo Vai lá, ser Denis, marca da registrada. Serra Impressos, que fez pra gente. E ficou bem Fantástico, legal. fantástico. E Ficou é muito assim, bom. é um elemento que você pode trabalhar também no seu podcast, né? Uma caneca com a marca personalizada. E esses outros elementos aí que o Bisnoto comentou, né? Você falando, né, na questão dos props, né, e questão do cenário, é muito importante a gente entender como é que as coisas vão encaixar no cenário, né? Que, quando você estava fazendo a caneca, né, você mesmo falou, olha, eu tinha caneca azul e eu tinha caneca branca. A azul é muito mais bonita, mas o fundo, a mesa é escura, né? Não vai destacar. Combinar né? os elementos. Então, isso chama pré-produção. Tem um ambiente mais intimista, porque isso aqui ele já dá uma separação. Um elemento assim que é importante e eu acho que ele está presente em quase todos os podcasts, que é a TV, aqui centralizado sempre, né? Uhum. E ela tem um papel assim muito, muito importante porque tem a parte comercial do podcast, Envolvido. né? A gente sabe que para fazer uma produção dessa custa dinheiro, tem todos os custos envolvidos na equipe, locação de estúdio e várias outras coisas envolvidas. Então, assim, é interessante você também, que está montando o seu podcast, montar um plano comercial para que você possa monetizar o seu projeto e poder custear ele, né? Então, por exemplo, a TV, ela é utilizada na maioria das vezes para mostrar as marcas dos patrocinadores que estão envolvidos diretamente com o projeto, né? Mas dependendo da informalidade do podcast, pode pedir para a produção colocar alguma foto, alguma imagem que ele queira colocar também. Isso de última hora, isso não tem problema. Né? Produção, coloca para nós aí, procura na internet alguma coisa, coloca aqui para a gente. Não tem problema, dependendo do estilo do podcast. Né? Se for um podcast mais para empresa, voltado para os funcionários ou para interno, né? Pode colocar a marca, pode colocar algum detalhe que ele queira ali também. Pode trazer outros conteúdos para que o conteúdo da TV interaja aqui com a nossa conversa, né? Sim. Inclusive um palestrante. Por exemplo, eu posso trazer mais um, ou dois, ou três, ou quantas pessoas eu queira. Pode conversar com a gente via conversar Skype, aqui, né? Ele E- pode estar em qualquer lugar do mundo e estar participando aqui da Trazer conversa pela aqui, TV. porque se eu trago esse palestrante ou esse participante online somente na produção, quem está aqui não vai ver, né? Ou eu teria que ter uma outra tela ali para perceber. Quando eu coloco ele aqui, é como se ele estivesse fazendo parte, né? Eu trago ele pelo Zoom ou pelo Google Meet, né? Ou por uma outra forma qualquer. Ele está fazendo parte do contexto aqui. É mais íntimo. Quer dizer, ele Híbrido. está aqui. É meio híbrido. Híbrido. Né? E eu falei sobre a importância das marcas também, da parte comercial, porque você aí que quer ser um patrocinador do nosso podcast, as portas estão abertas para Com você. certeza. Entre em contato aí com a nossa produção, Agora. porque a sua marca pode aparecer aqui
na tela do podcast que tem a cara do Espírito Santo. Bom, e a gente já falou de áudio aí, já falou de cenário, né? Elementos, marca. Agora é uma das partes também muito importantes é o vídeo, né? As câmeras e o nosso mestre aí das captações de vídeo tem muita coisa aí para falar pra gente sobre as câmeras, a qualidade, os posicionamentos. Nesse movimento aqui, né, se eu tivesse somente a câmera principal, fica muito complicado eu dar ênfase no assunto de quem está falando, né? E uma outra coisa que é muito importante, que hoje está muito em voga, né, que são os cortes. Como é que eu vou, na posição do Alex aqui, por exemplo, se eu tenho a câmera principal, né? Vamos colocar a câmera principal? Se eu tenho a posição do Alex aqui, para eu fazer um corte, ele está muito lateralizado, né? Ele está falando muito lateral aqui assim. Então, o corte, normalmente, é só a pessoa falando, né? Para aquele momento. Então, eu tenho que pegar uma câmera mais frontal. Normalmente, nós usamos 3 câmeras. Uma frontal, que pega todo o ambiente, né? Uma lateral, que pega as 2 pessoas que estão de um lado, a outra que pega as outras 2 pessoas do outro lado, né? No nosso caso aqui, uma está mais focada para o Ramiro, que ele é nosso host hoje, né? É o nosso mestre, é o apresentador é o nosso mestre de cerimônias, né? O apresentador. Como o Bisnotto falou, né? Você tem só um take ali, só uma imagem, fica meio chato também. Chato, Com monótono, uma coisa né? só posicionada e os cortes que dão dinamismo, né? Para a edição ali. E você não consegue dar a atenção devida. Isso. Porque o espectador, quando ele está vendo todo mundo falando aqui, ok, mas ele não... Se tivesse uma pessoa na ponta dessa mesa, quando eu estou falando, ele vai virar para mim. Quando o Ramiro está falando, ele vai virar para ele, né? Então, e isso ele não vai conseguir fazer com uma câmera aberta. Ele está olhando o que eu estou entregando para ele. Então, eu tenho que cortar para ele. Eu tenho que falar, olha, são essas pessoas que estão falando, né? E isso é importante. O corte serve para isso, né? E a câmera é o olhar do espectador. Tô E a dirigindo o gente olhar. tenta fazer como se ele estivesse também participando da conversa, como você citou, como se ele estivesse sentado na mesa com a gente. Você está ajudando ele a dirigir o olhar dele para o que é importante naquele momento, naquele segundo. Se é o Alex que está falando, a câmera nele. Para fazer tudo isso funcionar, e vocês já até citaram aí no começo, se o podcast vai ser ao vivo, transmitido ao vivo, então tudo que está acontecendo ali está rolando ao vivo, ou se ele vai ser gravado e editado posteriormente para ser publicado, né, nos canais de distribuição. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Bisnotto, porque você é o cara da edição, como que é essa questão da edição, né? Como você já falou da pré-produção para uma live, para um podcast ao vivo, que tem que ser muito bem feita para minimizar os erros, né? Porque o ao vivo não tem corte, não tem edição. Do jeito que foi ali, ele vai pro ar. Agora, o gravado, ele já te dá mais possibilidades, né? De você fazer os cortes, escolher aquela parte que você quer e editar e entregar. Então, tem elementos aí como vinhetas, a parte visual, gráfica. O gravado já muda muita coisa, né? A pós-produção é que é muito importante, né? Eu tenho uma pré-produção, claro, né? Eu tenho que preparar roteiro, eu tenho tudo isso. Eu tenho a gravação das câmeras individualmente, mas aí eu posso gravar hoje em 4K, né? Eu posso fazer cortes mais diferenciados, né? Porque as câmeras são mais... eu posso fazer isso depois da gravação, né? Tenho certeza que muita gente está se perguntando aí qual é o tempo ideal para um episódio de podcast. Isso é extremamente importante. Depende da plataforma. No YouTube, a maioria das pessoas não vão ficar até o final, né? Muita gente vai ficar. Por quê? Porque normalmente é um assunto interessante, ele já entrou por causa daquele assunto, então o engajamento no podcast de vídeo, ele é alto, comparado com outros vídeos, né? Ele é alto. Mas muita gente sai, porque é 1 hora que a pessoa tem que dedicar para aquele movimento ali. Que surgiu a solução de você, por exemplo, pegar um podcast inteiro e picotar ele, segmentar por assuntos fazer específicos. mini vídeos, né, cápsulas, né, que eles chamam, né? Exatamente. Pegar aqueles temas específicos e colocar no canal do YouTube ou até soltar também nas mídias sociais. Nas mídias sociais. Porque hoje, né, com a internet aí, as pessoas
eu vi uma pesquisa que era 3 segundos para uma pessoa decidir se ela vai assistir o seu vídeo ou não. Ela tinha 3 segundos para decidir. Então, assim, para você ver a velocidade do consumo de conteúdo hoje aí na internet, né? É muita informação, então você tem que brigar com todo tipo de informação que está lá. E se o seu conteúdo não for relevante, a pessoa não vai assistir. Então, o Exatamente. que eles fizeram? Pegaram esse podcast inteiro, começaram a dividir ele em pequenas cápsulas, porque aí a pessoa ela não quer assistir tudo, ela só vai assistir aquela parte que interessa a ela. E essa parte pode levar ela ao conteúdo completo. Podcast de áudio mesmo são Spotify, né? iTunes, tem o Google também, tem a sua, O próprio sua a Apple plataforma. tem a plataforma deles, né? O Android tem o deles também. Mas tem várias, né? Hoje em dia a Spotify correu atrás, porque como o Spotify é uma plataforma de música, né? De streaming de áudio, né? Ela viu um nicho importante, né? Para buscar mais pessoas para instalar o aplicativo deles, né? E como o podcast é uma mídia extremamente relevante hoje em dia, ela falou, opa, peraí, Deezer já tem, Spotify, então essas plataformas de áudio também já estão trazendo. E de vídeo a Isso gente aí. tem o canal do YouTube, né? E as pessoas sobem os episódios ali, monta o canal, já prepara ali a capa do canal, né? Você consegue personalizar a URL. Como é que é essa configuração inicial aí do canal do YouTube, Alex? É muito fácil para nós, né? Mas antes de tudo, o cliente tem que criar o canal do YouTube, né? Às vezes ele não tem essa noção, então ele pensa assim: eu preciso fazer uma gravação agora e subir essa gravação, ou fazer uma transmissão ao vivo, né? E primeira pergunta: você já tem o canal do YouTube ativo? Muitas vezes Ele o não canal, ele é exatamente o que o nome diz, é o meu canal de comunicação. É onde você vai distribuir o seu conteúdo. Isso já aconteceu comigo também, Várias de vezes produzir com a algum gente. vídeo, eu quero colocar no YouTube. Aonde você vai colocar? É. Você pode colocar no seu canal? Eu falei, mas o meu canal não é para isso. Já está quase chegando no final do processo, né, de criação do podcast. Então a gente já falou sobre o tema, o roteiro, a importância dos convidados que você vai selecionar para poder entrevistar no seu podcast, a importância do áudio, do vídeo, da edição, da criação do canal ou aonde você vai distribuir o seu podcast, né? Uhum. E já está tudo pronto para você divulgar. E aí você precisa de quê? Comunicar esse conteúdo para a sua audiência. Então, é convidar, né, as pessoas para poder se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo. Então, tudo que você subir lá, a pessoa vai ser avisada quando ela está inscrita, quando o sininho está ativado. E, além de tudo, a gente tem as mídias sociais. Hoje, o brasileiro é um público que mais acessa a mídia social no mundo. Então, assim, você tem os posts no Instagram e no Facebook, no Twitter, no TikTok, para poder avisar as pessoas que o seu episódio vai ser lançado nesses canais. Então você tem estratégias de lançamento, né? Que você vai ali já criando teaser, né? Que é um aviso, meio que ali para gerar expectativa, gerar curiosidade no seu público. E depois os posts mesmo, propriamente, né? De qual é a data, qual é o horário que o seu episódio vai pro ar, se ele vai ser ao vivo, se ele vai ser gravado. Então, é importante separar o que é produção do podcast com essa parte de marketing. Porque, assim, e já aconteceu, falar, você fez a gravação para mim, agora como é que eu vejo as minhas visualizações? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Não é da parte da produção fazer esse trabalho. Acompanhar a visualização, ou se aconteceu X ou Y, ou se deu bloco, a pessoa falou alguma coisa, né? Deu bloco, o YouTube segurou, né? Ou colocou uma trilha, né? Esses dias aconteceu de um podcast conhecido ter feito a publicação ao vivo, que foi solicitado colocar uma trilhazinha de fundo e ele não chegou a ser, ele não foi publicado. Não chegou a publicar. Ele foi ao vivo, depois o YouTube deu bloco. Por quê? Porque aquele áudio é registrado. Bom, infelizmente chegamos ao final desse bate-papo. Agradecer imensamente
a presença de vocês. Eu sei que vocês vão estar também em todos os episódios. Hoje vocês são convidados aqui para o nosso bate-papo, mas vocês são uma equipe que vai estar trabalhando aí para levar um conteúdo, né, um conteúdo sobre o Espírito Santo. E hoje a gente teve a oportunidade aqui de trazer um conteúdo relevante. Às vezes a pessoa quer construir um podcast, né, na sua empresa, seja um influenciador, um artista, então já tem um conteúdo bacana aí para poder conhecer. Então eu queria que vocês deixassem aí a palavra final e uma dica final, assim, super importante, de forma bem resumida. Começando por Alexandre Bisnotto. Tá. Minha dica é a seguinte: sempre que possível, você ter, além do host, você ter o co-host. O host tem a responsabilidade de trazer os assuntos mais sérios, né? Ele tem a responsabilidade de ter a informação no nível do convidado, né? O co-host tem a responsabilidade de trazer as perguntas mais voltadas para o público que não tem o conhecimento técnico daquele assunto. Ele vai fazer o papel da audiência que não conhece muito do assunto e que vai fazer aquelas perguntas que às vezes não é tão inteligente ou não é tão relevante, mas que vai puxar aquela plateia, né? Aquele pessoal que não tem muito conhecimento daquele assunto, mais perto vai desafiar o host e o convidado a falar de uma forma mais simples. Isso é bastante interessante, tá? Legal. Alex Cunha, sua despedida. Galera, muito obrigado pela presença, pela participação, de estar aqui hoje, né, com o Alexandre, com o Ramiro. E a minha dica, vem conhecer Talkshaba, vem pra cá. É isso aí, galera. Muito obrigado a você que nos assistiu nesse primeiro episódio. E olha, esse é o primeiro de muitos. Em breve vão ter novos episódios. Eu convido você aí a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com toda a turma aí, seus amigos, seus familiares, porque em breve teremos convidados super especiais aqui do Espírito Santo aqui no Talkshaba. Então, não perde não, hein? E vamos fazer um brinde aqui. Opa! Nosso primeiro episódio Aí sim. que vai ficar para a história, hein? Talkshaba Valeu, galera. Podcast.